Olá pessoal, meu nome é Francisco, sou estudante do curso de Fisioterapia do Polo de Porto Seguro, da Unicesumar. E o objetivo desse vídeo é só para ajudar os colegas que podem estar com muita dificuldade, não sabem nem por onde começar na disciplina de bioestatística. Mas o objetivo do vídeo é de uma forma muito sucinta, muito simples, como construir aquela bendita daquela tabela que parece ser tão confusa dentro do Excel. Eu acho que dessa forma vocês vão conseguir correlacionar melhor o assunto e os conceitos que estão sendo mostrados lá. Assim, a primeira coisa, pessoal, que é interessante é que vocês tenham um conhecimento no mínimo básico do Excel, que é um software da Microsoft voltado para planilhas eletrônicas. Para quem não sabe nada do Excel, não sabe nem abrir ele, eu recomendo ir no YouTube e assistir esse curso aqui, ó, do professor Léo Matos. Ele tem uma duração de 1 hora e 29 minutos e ensina de maneira muito objetiva, muito clara, muito passo a passo como utilizar o Excel para fazer as funções básicas, formatar, botar cor, colocar algumas fórmulas, como é que você coloca a fórmula dentro de uma célula, como é que você aumenta a coluna, como é que você insere uma nova linha. Então, tudo que você precisa de Excel, te garanto que em 1 hora e 29 minutos você vai aprender com esse professor aqui, ó. Excelente, viu? Já indiquei para quem não, outros colegas que não tinham conhecimento nenhum, eles praticaram e gostaram muito. Mas você tem que ter um computador, né, para poder praticar. Mas aí pode ir no polo, pode ir com um colega, enfim. Partindo do princípio que você já revisou aqui os conceitos de Excel, pelo menos o básico do básico, vamos voltar lá para a disciplina. Eu confesso também que eu tive dificuldade. Na primeira aula, eu não tinha assistido nenhuma aula conceitual antes de ir para a aula ao vivo. Então, quando eu fui para a aula ao vivo, eu tomei um susto. O professor é excelente, mas eu é que estava completamente desatualizado e não entendi nada. Fiquei completamente assustado e me sentindo um burro. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir pegar esse assunto não. Mas um pouquinho de paciência. Eu assisti essas duas aulas conceituais aqui, pessoal. Inicialmente, as duas aulas conceituais que ficam lá no portal. E aí, sabe, me deu aquela clareza do assunto. Aí quando eu fui, depois que eu assisti a aula conceitual, quando eu fui assistir a aula ao vivo, já entendi muito melhor. E principalmente, pessoal, foi praticar o que está sendo mostrado lá no Excel. Eu vou pegar aqui como exemplo, aqui em Porto Seguro nós temos aula presencial. E na primeira aula da professora desse assunto, de bioestatística, foi uma aula online e tal, não teve, porque estava chovendo aqui muito no dia. Aí ela trouxe os conceitos daquela aula 1 e 2 ao vivo, né? E também teve algumas pessoas talvez também poderiam não ter entendido muito. E aí ela passou essa atividade aqui, ó. Então, como pegar esses dados aqui, ó? Por exemplo, foi feita uma pesquisa com 20 pacientes, está aqui, ó. Da Ana até o Felipe vai dar 20. Esses 20 pacientes, ela passou uma atividade que é pegar essas medições aqui, essas aferições de pressão aqui, ó, e montar aquela tabela lá, que está sendo mostrada na aula 1 e aula 2, que tem frequência relativa, frequência relativa acumulado. Assim, o que eu sugiro para vocês é não tentar entender o conceito do que é cada coisa ali que está sendo mostrado nesse primeiro momento. É você praticar no Excel que você vai relacionar melhor o assunto. Então a primeira coisa que eu fiz é, ela pediu que montasse a tabela. Essa tabela aqui, ó, que está assustando todo mundo, ó, essa aqui de baixo, ó. Mas pensa o seguinte, que para você chegar nessa fase da tabela aqui, você tem que fazer como se fosse você tem que descobrir algumas informações antes. A primeira coisa que você precisa fazer, eu peguei os dados que ela digitou aqui, ó, da atividade, do jeitinho que está aqui, ó, 150, 140, 135 e fui colocando aqui, ó. Tá vendo? Depois que eu digitei tudo, ela pediu que colocasse os dados em row. Colocar os dados em row, pessoal, ela está pedindo para classificar eles em ordem crescente. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar do primeiro a clico, seguro e arrasto até o último, ó. Essas cores aqui de fundo que eu coloquei, isso aí você aprende lá no curso, tá?
E lá em cima tem para colocar em RAW, você vai clicar aqui em cima, classificar e filtrar. Aí tem duas opções, ou você classifica do menor para o maior ou do maior para o menor. Eu vou botar do menor para o maior, que é mais óbvio. Pronto, então a menor aperição ferida, a ferida foi 125, a maior 170. Pronto. O que eu vou fazer com isso aqui, aí pouco importa. O importante é que você já fez o que ela pediu aqui, que pediu, colocar em RAW. Na primeira parte da aula, a professora abordou com a gente os conceitos do que é média, mediana e moda. Para quem não lembra mais de nada, para quem não estava lembrando mais de nada, como eu, de matemática, que faz muitos anos fora de sala de aula, você pode ir no YouTube e verificar o que significa, qual o objetivo de cada uma delas. Mas você vem aqui no Excel e digita uma fórmula que já vai te dar. Por exemplo, eu tenho aqui 20 números, ó, 20 dados. Eu quero descobrir a média, qual é o valor médio entre esse primeiro e o último. No Excel é muito simples, você botar uma fórmula e o próprio Excel descobre isso para você. Como é que você vai fazer a fórmula? Ó, eu já deixei aqui embaixo, ó, como é que ela faz. Ó. Então, toda a fórmula no Excel, você começa com um sinal de igual. Então, bota igual e digita, ó, igualzinho tá lá embaixo, média, abre parênteses. E agora você clica aqui, ó, no primeiro dado que você quer, segura e arrasta até o último e solta o mouse. Olha como é que vai ficar lá em cima, ó, igual a média, entre parênteses, do primeiro valor até o último aqui, ó. Ele não vai mostrar o 125, ele vai te mostrar que está pegando o valor que está nessa coluna aqui, ó, A4, até essa última aqui, onde está o 170. Aí você fecha o parênteses, dá um Enter. Pronto. Ele está te dizendo que o valor médio do 125 até o 170, 146. Vamos descobrir agora a mediana. Ó a fórmula para descobrir a mediana. Igual, mede, abre parênteses, clica e arrasta. Ó. Fecha, descobriu. A moda é um conceito até mais simples, né? Se você bater o olho aqui, de cara você consegue descobrir que o valor que está mais na moda, ou que aparece mais vezes, é 170, 160. Mas se você quiser colocar isso em forma de fórmula, é só você digitar igual modo, não é com A, é com O mesmo, tá? Abre parênteses e ó, faz igual aos outros, ó. Fecha parênteses. Pronto, descobriu. 160. Mas isso aqui, a priori, não tem relevância para essa tabela que você vai construir aqui embaixo, tá? Vou até mudar de cor aqui. Isso aqui é só para você praticar. Como é que você faz uma fórmula que calcule a média, mediana e moda no Excel, certo? Para você montar essa tabela aqui embaixo, que é aquela bendita daquela tabela que está assustando todo mundo, o que você precisa, pessoal, é esses três dados aqui, ó. Para facilitar, pensa o seguinte, poxa, eu tô com dados aqui, ó, que eu coletei de alguma coisa. Eu tenho que montar aquela bendita daquela tabela que os professores estão pedindo. Para eu construir essa bendita dessa tabela, eu tenho que descobrir três informações que é base. Isso aí é sem essas três informações aqui, você não consegue construir essa tabela aqui embaixo, ó. Organizar esses dados aqui embaixo. Então, primeira coisa que tem que descobrir. Vamos esquecer isso aqui agora, por enquanto que não tem relevância, tá? Nesse primeiro momento. Eu vou apagar aqui. Vamos descobrir aqui. O primeiro requisito para poder começar a construir essa tabela aqui embaixo é descobrir a amplitude total. O que é esse bendito da amplitude total, ou AT? É você pegar o maior valor e diminuir pelo menor valor. Então, se eu clicar aqui dentro e quiser botar em forma de fórmula, igual 170 menos 125. Ou seja, a maior pressão arterial aferida com a menor aqui, ó, 45. Esse aqui que foi o que pegou muita gente, o número de classes. Dentro do conceito da bioestatística, e pelo que eu pude observar, classes, pessoal, são a quantidade de linhas. Você não vai ter que fazer uma tabela aqui embaixo. Essa tabela, você vai ter aqui a classe, quantas linhas vão ter, quantas classes terão. Para descobrir quantas classes, quantas linhas vão ser necessárias para poder construir essa tabela, utiliza-se uma fórmula. Eu sugiro você não entrar no critério de tentar entender
quem foi que criou, para que serve, é só fazer. Joga no Excel e deixa que ele faz o cálculo por você. Para descobrir o número de classe utilizando esse critério aqui, ó, um critério de Sturges, já tem uma forma que eu estou deixando prontinha para vocês aqui, ó. Só tem uma observação. Então vamos lá. Vou digitar aqui, ó, igual a head, a parênteses. Vou digitar igualzinho, estou colocando lá embaixo, tá, pessoal? Mais 3,3. Asterisco representa o vezes, tá? Multiplicação. Vezes log, abre parêntese. Esse N, pessoal, o que seria esse N? A quantidade de dados que tem aqui, ó, na tabela. Se eu for pegar aqui da primeira até a última, vai dar 20 informações, 20 dados tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 20 dados tem aqui. Então, substituo o N aqui pela quantidade de dados que tem lá. 20, 0, fecha parênteses. Essa é a fórmula para você descobrir o, o número, que é o número de classe, utilizando esse critério de Sturges. Dentro do Excel, você faz isso. É só dar um Enter, pessoal. Olha lá. Pronto. Eu já sei a amplitude total AT e já sei o número de classes que eu vou ter. 5. Vamos chamar de K as classes, tá? Aí você precisa descobrir uma terceira informação. Mas, gente, isso é receita de bolo. É só você seguir. Faz esse, depois faz esse. Você precisa descobrir agora a amplitude dos intervalos. Já sabemos que aqui embaixo, a tabela que eu vou construir vai precisar ter 5 linhas. Uma, duas, três, quatro, 5. 5 linhas vão estar preenchidas com informações aqui. Agora aqui, ó, na primeira coluna aqui, ó, de classes, eu vou criar uma classe que vai representar quem teve da pressão 125 até pressão tal. O intervalo entre uma e outra tem que ser de quanto? Para dar 5 linhas aqui, ó. Esse intervalo, que nós chamamos de amplitude dos intervalos, né? Amplitude de intervalo. Olha como é que é a fórmula, ó. Você vai botar um igual. Ele pede para você pegar o valor de AT. Olha aqui o valor de AT que você descobriu. 45 dividido por quanto? Pelo K. Por esse número que você descobriu aqui, ó. Dividido por 5. Olha lá. 9. O que você precisa, pessoal, para poder construir a tabela aqui embaixo são esses dados aqui, ó. Aí, para não ficar um vídeo extremamente longo, eu vou dar um pause aqui e vou gravar um outro só a gente preenchendo aqui embaixo agora, tá?